Olá, candidato, vamos lá, mais uma vez aí no estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na aula passada, lembra que nós tratamos das medidas socioeducativas. O artigo 112 do ECA é um artigo muito importante, cai bastante no concurso, e eu deixei um mnemônico para você gravar as medidas socioeducativas. O artigo 112, então, deve ser gravado com o mnemônico PAI-LIU. Você lembra disso? E nós paramos justamente fazendo lá o paralelo entre medida socioeducativa e medida protetiva. Na medida socioeducativa, que você gravou como PAI-LIU, eu deixei claro para você que essas medidas só poderão ser aplicadas pelo juiz. Deixei claro para você também que a medida socioeducativa de advertência é a única medida que poderá ser aplicada com indícios de autoria e prova da materialidade. Nas demais medidas do PAI-LIU, eu preciso de prova suficiente da autoria e da materialidade. Perfeito? Lembre, candidato, que medida socioeducativa poderá ser aplicada ao adolescente e excepcionalmente ao jovem adulto, mas medida socioeducativa não poderá ser aplicada para a criança. Perfeito? Hoje nós vamos tratar dessas medidas socioeducativas em espécie, para você entender o cabimento de cada medida socioeducativa. Já teve uma prova da Funiversa, onde a Funiversa pediu para o candidato enumerar a primeira coluna de acordo com a segunda, e ela cobrou as 6 medidas socioeducativas. E o candidato teve que simplesmente correlacionar, perfeito? Bom, então fizemos esse apanhado e agora vamos lembrar que, além das medidas socioeducativas, nós temos as medidas protetivas. Foi isso que nós falamos no bloco passado. E essas medidas protetivas, o rol dessas medidas, simplesmente você encontra no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, junto comigo agora no material, vamos para o nosso material, você vai encontrar e vai lembrar das medidas protetivas, onde a lei diz pra gente que, verificada qualquer das hipóteses prevista no artigo 98 do ECA, retomando aqui o artigo 98, diz que se a criança ou adolescente estiver em situação de risco, será aplicada uma medida protetiva. Uma criança ou uma adolescente se encontra em situação de risco por ação ou omissão dos pais, por ação ou omissão do Estado ou pela sua própria conduta, pela prática de ato infracional. Então, vamos aqui, candidato, conhecendo as medidas protetivas, você tem encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo, você tem orientação, apoio, acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatória em escola, inclusão em serviços e programas oficiais e comunitários de proteção, de apoio, promoção da família, da criança e do adolescente. Lembre, candidato, que nós ressaltamos essa medida protetiva foi alterada agora em 2016. Veio justamente essa inclusão em serviços e programas oficiais e comunitários de proteção, não só a criança e o adolescente, mas também toda a família. Perfeito? E o que mais que nós temos de medida protetiva? Requisição de tratamento médico, inclusão em programa oficial para o menino deixar de utilizar droga, deixar de utilizar álcool, o acolhimento institucional, que eu ressaltei para você que ele era chamado de abrigo, agora nós não temos mais como medida protetiva essa terminologia abrigo, agora é acolhimento institucional, que a criança só pode ficar por um prazo máximo de 2 anos nesse acolhimento institucional, perfeito? Inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta. Essas são as medidas, tá? Essas são as medidas protetivas. Candidato, veja, do mesmo jeito que eu deixei para você um mnemônico para você gravar as medidas socioeducativas, eu vou deixar um mnemônico para você gravar as medidas protetivas. Qual é esse mnemônico? Você vai gravar assim, ó, Mia com 3 Is, Mia Reco. Reco é o nome do gato, então grava assim, ó, Mia Reco. Essas são as medidas protetivas
aplicadas à criança ou adolescente. Como assim medida protetiva? Você vai pegar, agora que você já conhece o artigo 101 do ECA, você vai pegar o MIA-RECO e vai correlacionar. Igual você tem o M, matrícula em escola, inclusão em programa, né, oficial, em programa comunitário, inclusão em programa de acolhimento familiar, inclusão em serviços, o que é novo, veio em 2016, o acolhimento institucional, a requisição para tratamento médico, perfeito? E aqui o encaminhamento ao pai ou responsável, a colocação em família substituta, que vai acontecer por meio de guarda, tutela ou adoção, que nós vamos colocar aqui, perfeito? Tá? E a orientação. Então, candidato, essas medidas protetivas, fica fácil com esse mnemônico. Na hora da prova, você esqueceu algum mnemônico, tá? Esqueceu a letra da lei, você usa o mnemônico para te auxiliar. Então, lembrando, medida socioeducativa, grava como PAI-LIU. Medida protetiva, você grava como MIA-RECO. E aí, continuando o nosso material, nós temos uma observação importante. Qual é a natureza jurídica dessas medidas protetivas que estão elencadas no artigo 101 do ECA? Essas medidas, a natureza jurídica é totalmente pedagógica. Totalmente pedagógica. E mais, elas são protetivas. Totalmente protetivas. Pedagógicas, né? Pedagógicas e protetivas. Candidato, olha o cuidado. Criança cometeu ato infracional. E agora? Qual é a medida que poderá ser aplicada? Uma medida protetiva. E quem é que tem competência para aplicar a medida protetiva? A medida protetiva pode ser aplicada tanto pelo conselho tutelar quanto pelo juiz. Veja, o juiz pode aplicar a medida socioeducativa. Aqui pode o mais, aqui pode o menos. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, candidato. Olha o cuidado. O conselho tutelar ele pode aplicar a medida protetiva, mas ele não pode aplicar todas as medidas protetivas previstas, tá, no artigo 101. Por quê? Porque nós temos medidas protetivas do artigo 101 que tem um caráter que só, apesar do caráter pedagógico, protetivo, só o juiz pode aplicar. Por que só o juiz, professora? Porque demanda o contraditório e a ampla defesa. Por exemplo, candidato, colocação em família substituta. Conselho tutelar não pode aplicar essa medida protetiva. Colocação em família substituta por meio de guarda, tutela ou adoção, só o poder judiciário, perfeito? Então, tome cuidado com essas medidas onde o conselho tutelar não pode. Inclusão em programa de acolhimento familiar. Tirar a criança do lar, quem pode é só o juiz, porque demanda o contraditório e ampla defesa, perfeito? Agora, cuidado com o acolhimento institucional. Para a criança ficar no acolhimento institucional, a lei exige que o juiz remeta uma carta guia, autorizando que essa criança fique no acolhimento institucional, porque depois ou ela retorna para o lar, que a ideia é essa, permanecer na família natural, na família biológica. Não sendo possível, ela vai para uma família substituta. Mas olha o cuidado aí, então, na prova, tá? Em caso de urgência, o conselho tutelar pode até encaminhar, mas o juiz vai emitir uma carta guia para ela permanecer. Então, muito cuidado em prova com essas questões, onde a banca pode perguntar para você se o conselho tutelar pode aplicar todas as medidas protetivas. Não, porque nós temos medidas que demandam contraditória e ampla defesa. Perfeito? Abrangência. Medida protetiva é aplicada a quem? É aplicada à criança, sem dúvida. Criança só pode receber medida protetiva, mas a medida socioeducativa, ela também poderá ser aplicada ao adolescente. Então, olha o cuidado, candidato. O adolescente praticou um ato infracional, recebeu uma medida socioeducativa, lá do PAI-LIU. E o juiz pode cumular essa medida socioeducativa com uma medida protetiva e, por exemplo, incluir o adolescente num programa oficial para ele deixar de utilizar droga? Sim, é possível, sem dúvida. E excepcionalmente a doutrina diz que será aplicada excepcionalmente
ao jovem adulto. Então, se na sua prova perguntar medida protetiva, as medidas elencadas no artigo 101, que você gravou como MIA-RECO, que tem caráter pedagógico, essas medidas são exclusivas das crianças? Falso, perfeito? Criança só pode receber protetiva, mas não é exclusiva dela, porque pode ser aplicada ao adolescente e excepcionalmente ao jovem adulto, perfeito? E mais, ainda fazendo nosso paralelo, o rol que nós temos do artigo 101 é o rol exemplificativo, perfeito? Ele não é um rol taxativo igual o rol das medidas socioeducativas, tá claro? Então, deixando o seu material de lado, vamos lá. Espero que você tenha entendido muito bem o que vem a ser uma medida protetiva e uma medida socioeducativa, quem pode aplicar. Agora, candidato, o importante é o seguinte: quando nós vamos aplicar uma medida socioeducativa, ou seja, quando que o juiz da vara da infância e juventude, com o devido processo legal, vai encaminhar o adolescente à internação, vai encaminhar o adolescente à semi-liberdade, vai encaminhar o adolescente para cumprir a liberdade assistida. Você precisa conhecer o cabimento de cada medida socioeducativa. Isso a banca cobra e cobra várias vezes, perfeito? Então, no nosso material, novamente, vamos lá, dando continuidade, vamos andar aqui, ainda na parte especial da lei, né? No nosso livro 2 do ECA, até agora a gente tem trabalhado direto no nosso livro 2, que é a parte especial do ECA, que é a parte que mais cai em prova. Nós vamos trabalhar, então, aqui, candidato, com o mnemônico que você já conhece, que é o PAI-LIU. Ou seja, as medidas socioeducativas. Lembrando para você que nós temos duas medidas socioeducativas, que inclusive o STJ caracteriza assim, o STJ nos seus informativos, ele coloca como medidas restritivas da liberdade ou privativas da liberdade. Lembrando que a internação é a medida mais gravosa e a inserção em regime de semi-liberdade é também uma privativa, mas uma privação relativa. Perfeito? Então, aqui, agora com esse quadro, nós vamos entender a medida de internação. É a medida que nós vamos começar a trabalhar aqui, é a medida de internação, a medida mais gravosa. E aí eu chamo a sua atenção, porque você tem que entender o cabimento da medida socioeducativa. Então, candidato, olha a importância você organizando o seu material. Cabimento da internação. Então, agora deixe de lado o seu material e vamos entender o cabimento da internação. O fato é o seguinte: nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando é que um adolescente poderá ser internado? Cuidado na prova. Se a banca colocar o adolescente praticou um ato infracional com violência, grave ameaça, então ele deverá ser internado. Não deverá, ele poderá. Tá? Então, organizando para você, o adolescente poderá ser internado, se ele praticar ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, olha o cuidado, candidato. Violência ou grave ameaça à pessoa. Vamos para os exemplos. Adolescente praticou ato infracional análogo a um crime de roubo. Inclusive, a estatística diz que é o ato infracional mais praticado, né? Infelizmente. Então, vamos aqui, pessoal. O adolescente praticou um ato infracional roubo. Esse ato infracional, como ele tem a grave ameaça, o adolescente poderá ser internado? Poderá. Nos termos da lei, ele poderá ser internado. Adolescente praticou um ato infracional grave, foi homicídio, foi latrocínio, foi estupro, tá? Foi extorsão mediante sequestro, ele poderá ser internado. Por quê? Porque são atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Perfeito? Então, muito cuidado, porque a banca não vai cobrar direto assim. A banca faz uma situação hipotética para o candidato, dizendo que um adolescente adentrou no ônibus coletivo com arma de fogo e lá, tá? Ele foi tirando dinheiro da vítima, tarará, tarará, e pergunta se ele poderá ser internado. Sim, porque o ato infracional que ele praticou teve o quê? A grave ameaça. Perfeito? Então, muito cuidado com isso em prova. Então, ficou aí para você o primeiro cabimento da internação.
segundo cabimento da internação. O adolescente poderá ser internado também se ele vier reiterando em condutas graves. Adolescente que reitere em condutas graves poderá ser internado. E, candidato, muito cuidado com esse segundo cabimento. Por quê? Muito cuidado, atenção dobrada, tá? Por causa da posição do STJ. Veja o seguinte, a lei diz pra gente, adolescente que reitera injustificadamente condutas graves poderá ser internado. Então, imagine, um adolescente cometeu um ato infracional. E aí, não foi internado. Mas se ele vem reiterando em condutas graves, ele poderá ser internado. Então, observe o seguinte, a gente tinha várias posições do STJ dizendo assim, para caracterizar reiteração em condutas graves, o adolescente tem que ter praticado pelo menos 3 condutas. Ora, mas veja o seguinte, a lei, o estatuto, diz pra gente reiteração, ou seja, praticou de novo, reiterou. Então, a lei não exigia 3 condutas. Isso era a posição do STJ. Veio o Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Maior, e disse, olha o cuidado, a reiteração apenas 2 condutas. Não precisa de 3 condutas. E isso começou a cair já nas provas. Então, clareando aí, pessoal, primeira posição, o adolescente pode ser internado se ele praticar ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa. Ele poderá ser internado também por reiteração em condutas graves. Como que nós vamos contar essa reiteração em condutas graves? Apenas 2 atos. Não tem mais essa história de 3 atos. Perfeito? E o terceiro cabimento, para ficar a coisa organizada aí para você, o terceiro cabimento da internação, o adolescente poderá ser internado também, tá? Por descumprimento de medida anteriormente imposta. Essa internação é chamada de internação sanção, quando ele descumpre reiterado injustificadamente uma medida anteriormente imposta pelo juiz. O juiz mandou prestar serviço à comunidade. Pega lá o pai e o P, prestação de serviço à comunidade. Aí o adolescente não cumpre a medida. Ele descumpre a prestação de serviço à comunidade. Ele vem descumprindo reiterada e injustificadamente essa medida. O que a lei prevê? A lei diz, neste caso, como ele está descumprindo reiterada e injustificadamente, o juiz poderá aplicar a chamada internação sanção. Essa internação sanção não vai poder ultrapassar o prazo de 3 meses. Perfeito? Então, candidato, espero que tenha ficado claro para você o cabimento das 3 internações. Voltando para o seu material agora, comigo aqui, uma informação importante, ó. Então, ficou claro, 1, 2 e 3, olha o cuidado, ó. 1, 2 e 3, o cabimento de cada internação. E aqui eu faço uma observação para você. Na número 1 e na número 2, né, ou seja, o adolescente praticou um ato infracional com violência ou grave ameaça ou reiterou em condutas graves, esse adolescente poderá ficar internado pelo prazo máximo de 3 anos. É máximo. Candidato, e se a banca colocar? O adolescente que praticou ato infracional com violência ou grave ameaça ficará internado por 3 anos. A internação é de 3 anos. É falso. Se a banca falar é de 3 anos, é falso, tá? A Funivesta já cobrou na prova do Detran no Distrito Federal. É falso. O prazo é máximo de 3 anos. Mas aqui, na internação por descumprimento de medida anteriormente imposta, que é a chamada internação sanção, tá? Também conhecida como regressão, certo? Aqui o prazo é de até 3 meses. Mas para o juiz aplicar, ele terá direito ao contraditório e à ampla defesa novamente. Perfeito, candidato? Então, olha o cuidado aqui. Olha uma pergunta. O adolescente praticou um ato infracional de furto. E aí, cabe a internação na número 1? A número 1 é violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, nós temos outras medidas aí cabíveis. Por quê? No furto, você não tem nem violência, nem grave ameaça à pessoa. Candidato, o que eu quero chamar a sua atenção na prova, que vai cair na sua prova, tá? E você vai lembrar disso com certeza, é a súmula.
É a súmula 492 do STJ. O que essa súmula diz? Então, deixa o seu material de lado. Olha o cuidado, candidato, com essa súmula. A súmula 492 do STJ diz pra gente que o tráfico de drogas praticado pelo adolescente, por si só, não levará o adolescente à internação. Cuidado com o entendimento dessa súmula. O adolescente praticou um tráfico de drogas, entregou droga ali na esquina. Olha o cuidado. No ato de entregar a droga, o ato de entregar a droga não teve nem a violência, nem a grave ameaça à pessoa. Então, a pergunta é, ele poderá ser internado nesse primeiro ponto aqui? Não, porque a súmula diz, o tráfico de drogas, por si só, praticado pelo adolescente, por si só, não levará o adolescente à internação. Candidato, essa súmula está caindo muito em prova, a banca faz situação hipotética e cobra isso aí. Perfeito? Agora, olha o cuidado. E aquele adolescente que vem reiterando no tráfico de drogas, poderá ser internado? Inclusive, nós já temos posição do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo é muito claro, ele diz, adolescente que vem reiterando no tráfico de drogas poderá ser internado. Então, para sua prova, o tráfico de drogas por si só não levará o adolescente à internação. Por isso que às vezes o adolescente fala, não dá nada não, né? Justamente algumas questões assim. Teve uma vez que uma adolescente perguntou para uma colega defensora o seguinte, não tem aquele tribunal, STJ, que manda mais que esse aqui, que o TJ, que diz que não pode internar a gente não por tráfico de drogas? Olha a ideia, né, do adolescente. É porque ele conhece a súmula e sabe que o tráfico de drogas por si só não levará o adolescente à internação. Mas se é um adolescente que vem reiterando no tráfico de drogas, nós já temos posições, tá, do Supremo Tribunal Federal que ele poderá ser internado. Perfeito? Então, muito cuidado com essa súmula, ela vem caindo bastante nas provas. Perfeito? Voltando para o seu material e complementando o seu material, vamos aqui. Candidato, além do cabimento da internação, que eu espero que tenha ficado claro aí para você, vamos tratar deste ponto aqui, os princípios que regem a internação. A internação será regida por 3 princípios básicos importantes. O primeiro princípio é o princípio da excepcionalidade, que nós vamos entender, princípio da excepcionalidade, princípio da brevidade e o princípio do respeito à condição peculiar, de pessoa em desenvolvimento, Então, candidato, veja o seguinte, que eu quero deixar claro para você, organizado aí no seu material. A internação será regida por 3 princípios. O princípio da excepcionalidade, da brevidade e o princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Esses 3 princípios caem muito em prova, várias vezes, inclusive, já foi gabarito de prova. E por que dessa importância? Importância porque você encontra esses 3 princípios no artigo 227 da Constituição Federal. Além de encontrar, lógico, esses princípios no próprio ECA, esses princípios estão na Constituição Federal. Então, vamos entender, deixa o seu material de lado, agora que você já organizou, nós temos 3 princípios, então, que regem aí essas medidas. Cuidado, candidato, essas medidas não têm o mesmo caráter das penas, tá? A banca, inclusive, já colocou isso em prova. Então, observe o seguinte, quais são os 3 princípios que regem a internação, essa medida mais gravosa para o adolescente, que só será aplicada, né, em caso de violência ou grave ameaça, e reiteração em condutas graves ou descumprimento de medida anteriormente imposta. Você tem que levar isso para a prova, esse cabimento. Bom, o primeiro princípio é o princípio da excepcionalidade. O que quer dizer o princípio da excepcionalidade? A internação, que é a medida privativa da liberdade, que o adolescente será internado no estabelecimento educacional, olha o cuidado.
só será aplicada a internação em último caso, só se não couber uma outra medida socioeducativa. Essa medida é extrema, é em último caso. Por isso que a gente diz, o adolescente poderá ser internado e não deverá. O juiz vai olhar o caso concreto, vai olhar a capacidade do adolescente em cumprir esta medida. Perfeito? Então, rege o princípio da excepcionalidade. É exceção, tá? A aplicação da internação. Ela é regida também pelo princípio da brevidade, da celeridade. Por que brevidade? Por que celeridade? Veja, adolescência, a fase passageira, rápida, tá? Então, aqui, os prazos no Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são prazos o quê? Céleres, são prazos rápidos. O adolescente só poderá ficar internado pelo prazo máximo de 3 anos, perfeito? Nós sabemos que o juiz tem que reavaliar a medida a cada 6 meses. Daqui a pouco nós vamos fazer uma tabela com esses prazos do ECA, porque você precisa conhecer esses prazos e levar isso para a prova, perfeito? Então, por isso que é regida pelo princípio da brevidade, da celeridade. É rápido, porque a adolescência é passageira, perfeito? E o princípio, que eu considero um princípio muito importante, inclusive se aparecer em redação, olha o cuidado. Princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Esta lei está trabalhando com um menor de 18 anos de idade, com inimputável. Então, turma, olha o cuidado aqui. Nós estamos trabalhando aqui com pessoas ainda em desenvolvimento. Então, princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Por não ter atingido a maioridade penal ainda, o que ele fizer, ele vai responder nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele terá tratamento diferenciado, terá vara especializada pelo Tribunal de Justiça, agora com vara de execução de medida socioeducativa para ele. O juiz da vara da infância e juventude vai dar a sentença. Nós temos o juiz agora para executar a medida socioeducativa, acompanhar essa medida socioeducativa. Porque a ideia, lembra aqui, é resgatar o adolescente, tirar o adolescente do ato infracional, sem dúvida. Perfeito? Então, nós temos esse princípio importante, princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O CESP já fez uma prova onde a redação, inclusive foi uma prova para carreira policial, a redação foi: o adolescente não pode ser conduzido no compartimento fechado da viatura. Corrobore com o tema. Você tinha que aceitar o tema e fundamentar. Tá aí um princípio, ó, para você fundamentar. O princípio, né, do respeito à condição peculiar de uma pessoa ainda em desenvolvimento, perfeito? Esses 3 princípios estão na Constituição Federal. Leia o 227 com carinho, porque sempre aparece em prova, perfeito? Voltando para o nosso material, dando continuidade à internação, nós temos um ponto importante que cai em prova, inclusive caiu agora no concurso da Secretaria da Criança no Distrito Federal. Nós temos algo importante aqui, que é a atividade externa. Atividade externa. Como assim atividade externa? Vamos lá. Deixe de lado o material, aí você organiza entendendo. Candidato, olha o cuidado. O adolescente que está na internação, no estabelecimento educacional, ele está totalmente sob a tutela do Estado. Perfeito? O adolescente está lá dentro, o que acontecer com ele é responsabilidade objetiva do Estado. Então, olha o cuidado aí para o concurso. A letra da lei traz para gente que esse adolescente que está privado da liberdade, cumprindo a sua medida socioeducativa de internação, ele tem direito à atividade externa. Ele tem direito à atividade externa? Sim. Imagine que ele é um adolescente, lá dentro ele completa a maioridade, ele é um jovem adulto agora, perfeito? Não é porque completou a maioridade que ele sai da internação. Cuidado, tá? Completou a maioridade e imagine, passou no vestibular. Inclusive, nós tivemos vários internos que passaram no vestibular. Então, observe o seguinte, ele terá direito a uma atividade externa. Ele vai sair, vai frequentar a faculdade. O detalhe para a sua prova é o seguinte, essa atividade externa, quem que autoriza a saída do adolescente para ter essa atividade externa? Candidato, muito cuidado. A lei diz, a atividade externa, ela independe, não é depende não. Independe de autorização do juiz. Não depende de autorização judicial. Mas a lei diz,
depende de autorização da equipe técnica do estabelecimento. Então, a equipe técnica, formada por psicólogo, assistente social, pedagogo, diretor do estabelecimento de internação, da unidade de internação, é essa equipe técnica que vai avaliar a situação do adolescente e vai autorizar ou não. Agora, lógico, se o juiz fez alguma restrição, o adolescente, né, não poderá sair, às vezes até para a própria segurança do adolescente. Mas para a sua prova, olha o cuidado. Atividade externa, tá? É um direito do adolescente, mas quem autoriza não é o juiz, é a equipe técnica do estabelecimento e é assim que você vai levar para a prova. Perfeito? Até o próximo bloco para a gente continuar aí medida socioeducativa.